Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um vegetal fantástico que ajuda a diminuir o açúcar no sangue, ajuda a emagrecer, ajuda até mesmo a aumentar a testosterona, mas ainda é pouco consumido pelas pessoas que deveriam até pensar em acrescentar mais no dia a dia. Vou te falar mais como ele é e quais são os benefícios. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal, então aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, é o mesmo nome aqui do canal. @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar falando mais então sobre esse vegetal que ainda é pouco utilizado pelas pessoas no dia a dia, mas quem utiliza normalmente relata muitos resultados benéficos, que é o fenogrego. Me conta aqui embaixo se você já ouviu falar dele, se você já utilizou, se já teve algum efeito benéfico e se você gosta desses vídeos onde eu trago mais novidades para emagrecimento, testosterona, diminuir, melhorar, controlar o açúcar do sangue, deixa sua curtida aqui que eu venho e faço mais vídeos sobre esses temas para você. O fenogrego, apesar de não ser tão utilizado assim no Brasil, muitas pessoas já utilizam hoje em dia, mas ele é muito comum no Oriente, principalmente na culinária indiana. Eles têm muito hábito de consumir no dia a dia. E eu vou falar agora para você mais um pouquinho sobre o perfil de informação nutricional dele mesmo, carboidrato, proteína, gordura, só para dar uma situada. Quando a gente vai analisar o perfil nutricional do fenogrego, ele é muito interessante porque uma colher de sopa normalmente não precisa muito dele para você ter os efeitos benéficos, porque o efeito dele não vem da quantidade que você consome, sim da constância no dia a dia, porque ele tem muitos efeitos relacionados às propriedades dele. Então, só a título de curiosidade, em termos de caloria, para uma colher de sopa, mais ou menos, vão ser aproximadamente 35 calorias, com 6 gramas de carboidrato, sendo que desses 6 gramas, 3 gramas são de fibras. Então, ele tem pouco carboidrato líquido por porção, 3 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Então, o equilíbrio dele é muito interessante e ele é pouco calórico nessa porção que normalmente a gente indica, né, que as pessoas consumam no dia a dia. Um dos grandes benefícios relacionados ao fenogrego realmente é a questão de controlar os níveis de açúcar do sangue. Alguns estudos já foram feitos verificando que pessoas que têm níveis de açúcar do sangue aumentado, diabetes tipo 2, por exemplo, e que consomem o fenogrego antes do almoço e antes do jantar, parecem ter uma redução muito expressiva dos níveis de açúcar do sangue. Claro, né, que com uma alimentação controlada, ele não vai ser um passe livre para você comer uma pizza inteira, uma travessa de lasanha e um sorvete de sobremesa, mas quando você tem uma alimentação equilibrada e acrescenta o fenogrego também, estudos já verificaram que ele ajuda a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. E, inclusive, ele também ajuda a diminuir o colesterol ruim, o LDL colesterol, o que é uma questão muito interessante para quem tem o açúcar do sangue aumentado, porque a gente sabe que pessoas que vivem com diabetes têm uma tendência mais aumentada de terem problemas cardiovasculares, então ele ajuda de duas frentes aí diferentes. Existem alguns estudos que já verificaram quais são os mecanismos pelo qual o fenogrego faz com que tenha um melhor controle da glicemia do açúcar do sangue. Um deles é que ele retarda o esvaziamento gástrico, então a infusão da glicose, do carboidrato que é consumido vai ser mais lenta e com isso realmente ele diminui, ele lentifica, na verdade, a absorção intestinal de glicose, então ajuda a manter os níveis mais estáveis. Ele também melhora a sensibilidade e a ação da insulina, que é aquele hormônio super necessário para o correto metabolismo dos carboidratos, e também, como eu falei, além disso, ele melhora também a concentração de proteínas de ligação a lipídios, mexendo nessa questão do colesterol, principalmente do colesterol ruim. Então ele é muito interessante se você quer ajudar a regularizar mais o açúcar do seu sangue. O fenogrego também pode ajudar a controlar o peso corporal, isso porque ele pode ajudar a diminuir a sensação de fome, suprimir o apetite e ajudar na saciedade também. Inclusive teve um estudo em que verificaram, eles pegaram 3 grupos diferentes, para um grupo ofereceram chá de erva-doce, para o outro placebo e para o outro chá de fenogrego, e eles verificaram que as pessoas que consumiram o fenogrego, né, em forma de chá, tiveram uma saciedade mais precoce e um melhor resultado na perda de peso. Fenogrego também pode ajudar no processo de emagrecimento por inúmeras questões metabólicas. Ele pode ajudar a suprimir o apetite, aumentar a saciedade e, como a gente falou, que ele tem um papel importante no metabolismo de carboidratos, sensibilização da insulina, controle glicêmico, também pode ajudar de uma forma de emagrecimento, né, nessa questão de metabolismo de carboidratos.
Inclusive, alguns estudos já verificaram que as pessoas que consomem chá de feno grego ou consomem feno grego, ao invés de um placebo, por exemplo, se sentem mais saciadas e com isso a tendência é que a pessoa coma menos de alimentos mais calóricos naquela refeição, o que pode favorecer a perda de peso também. Claro que isso não vai ser um passe livre, né? Ele não é um potente termogênico, então ele não vai fazer com que você possa, mais uma vez, comer à vontade só porque você comeu o feno grego ou tomou o feno grego, mas é interessante saber que conforme, né, se você conseguir aliar ele a exercícios, a uma dieta mais equilibrada, ele pode ser um bom coadjuvante no processo de emagrecimento. Uma das razões pelas quais o feno grego ficou mais conhecido realmente foi a questão de aumentar a testosterona e é uma razão pela qual muitos homens passam a consumir feno grego de forma regular. Isso porque alguns estudos verificaram que o feno grego pode aumentar a testosterona e inclusive aumentar a libido também. Inclusive homens que fazem uso do feno grego e também fazem musculação, exercícios de força, têm um aumento mais expressivo na quantidade de testosterona, maior redução de gordura, principalmente da região abdominal também, o que favorece essa questão metabólica, e muitas vezes relatam um maior aumento da libido. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo porque você sabe do feno grego, da testosterona e quer mais dicas com relação a isso, eu tenho uma playlist inteira aqui dando mais dicas de como aumentar a sua testosterona de forma natural, inclusive com algumas receitas caseiras, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro benefício do feno grego é relacionado ao poder anti-inflamatório que ele tem, porque ele possui várias substâncias anti-inflamatórias e que ajudam a regular, mas diminuir a inflamação do nosso corpo. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, onde não é o caso de você ter, por exemplo, uma mão que está inflamada, um quadril doendo, um joelho machucado, mas a pessoa já tem um ambiente mais inflamado no corpo e com isso tem mais tendência a ter doenças crônicas não transmissíveis e prejudicar o processo de ganho de massa muscular, de emagrecimento. Então, ter uma alimentação mais anti-inflamatória é muito interessante e o feno grego pode ajudar por ser um bom anti-inflamatório. Lembra que eu tenho aqui também uma playlist de dieta anti-inflamatória, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Inclusive, devido ao papel anti-inflamatório dele e de alcaloides que ele possui naturalmente, o feno grego também pode ser utilizado para diminuir as dores de algumas pessoas. Tem mulheres que falam que melhora muito a dor do período menstrual com a utilização de feno grego e pessoas que têm outros processos inflamatórios relatam que utilizar o feno grego de forma mais constante também ajuda a controlar a dor. Claro que se você faz algum tratamento para dor ou tem alguma condição de saúde específica, talvez ele não cure isso, né? A ideia não é essa, mas de forma complementar ele pode te ajudar a ter um melhor controle da dor e melhor qualidade de vida também. O feno grego também pode ser interessante para a saúde cardiovascular, a saúde do seu coração. Isso porque ele pode ajudar a diminuir a ingestão de gorduras. Muitas pessoas que utilizam feno grego de uma forma regular têm uma menor ingestão de gorduras do que ingeriam antes por conta daquela restrição que ele faz, né? Aquela redução da fome, aquela sensação de saciedade mais precoce. Então ele pode ajudar nesse sentido e também alguns estudos verificaram que ele pode ajudar também a auxiliar a manter os níveis de pressão arterial mais estáveis. Então isso tudo ajuda na saúde do coração, das artérias. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist justamente falando mais sobre a saúde do coração e das artérias e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E outro detalhe interessante e curioso é que o feno grego também pode ajudar nos quadros de azia. Muitas pessoas que consomem o feno grego de forma regular, inclusive comparam ele com o uso de alguns medicamentos antiácidos. Claro que se você tem gastrite, se você tem refluxo, a ideia, mais uma vez, não é que ele vai entrar em substituição a uma medicação que você já faça uso, mas de forma complementar ele pode ajudar a controlar esses sintomas também. Lembra que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre digestão, gastrite, refluxo, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. O feno grego tem uma segurança muito estabelecida e normalmente não causa grandes efeitos colaterais para as pessoas, a não ser pessoas que consumam quantidades muito grandes, podem ter vômitos, diarreias, questões mais gastrointestinais. Mas assim, a gente está falando de pessoas que não têm nenhuma condição de saúde pré-existente. Se você já tem diabetes, se você tem alguma condição de saúde associada e já faz uso de alguma medicação, já tem algum acompanhamento médico, é interessante que você sempre confirme com o seu nutricionista ou seu médico antes, porque, por exemplo, no caso de quem tem diabetes, ele pode abaixar muito o açúcar do sangue se você já usa insulina ou usa algum medicamento para controlar o açúcar do sangue. Então, tem que ficar ligado nesse sentido. Para algumas pessoas também ele pode causar uma grande redução do apetite, então pode dar uma certa dificuldade da pessoa se alimentar ao longo do dia.
Então, se você já tem alguma questão de saúde relacionada, como sempre, fala com seu médico, seu nutricionista na sua cidade. Com relação à dosagem, se você utilizar a semente inteira, os estudos sugerem que uma dose de 2 a 5 gramas parecem ser eficazes, mas mais uma vez isso pode variar, né, de pessoa para pessoa, da idade, do tamanho, da altura, do peso, do restante da alimentação, de condições de saúde associadas. Então, isso é só uma ideia para você se situar. Conversa sempre com seu nutricionista na sua cidade. Me conta aqui embaixo, então, se você já conhecia o fenogrego, se você vai passar a utilizar, se você já utiliza e teve algum resultado benéfico. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!